Vamos ler a palavra do Senhor, para nós fazermos uma oração e daqui a pouco a gente estaremos fazendo nosso estudo em Atos capítulo 9, versículo 32. Atos capítulo 9, versículo 32. Louvado seja Deus, amém? O assunto é a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Nós vamos ler do 2, ou do 32 até o 35 apenas, que diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus santo, Deus querido. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por esta preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na casa do Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela vida das tuas filhas que estão aqui. Obrigado pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, ser conosco, nos direciona em tudo nesta noite, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, né? Como nós falamos, nós vamos dar sequência aos nossos comentários, né? O nosso estudo em forma de resumo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já fizemos do capítulo 1 até o capítulo 8 do capítulo 8 até o versículo 4. Hoje a gente vai pegar do capítulo 8, versículo 4 até o capítulo 12, até o final do capítulo 12, né? O capítulo 12 todo, né? Livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar hoje sobre a igreja da Palestina e da Síria, né? Que são as primeiras igrejas, a abertura da igreja, a expansão da igreja após Jerusalém, né? Lembrando daquela fala do Senhor Jesus para os discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, né? Samaria e até os confins da terra. Essa é uma parte do versículo, né? Que é o que nós queremos dizer neste momento. Que o Senhor fala que a igreja os discípulos seriam testemunhas dele e a igreja iria crescer. Aí ele fala Jerusalém. Jerusalém era a cidade capital de Israel, né? E ali eles receberiam o Espírito Santo e dali a igreja, eles evangelizariam a cidade de Jerusalém, falaria de Jesus ali. Depois Jesus disse Judeia, né? É para os irmãos terem uma ideia, como se fosse assim, Salvador, que é a capital do estado, né? Do nosso estado. Eu poderia dizer Brasília, mas falando Salvador tá bom. Depois a Bahia, no caso, ia se expandir pelo estado todo, né? Então ia se expandir por toda a Judeia, né? Que era uma região dentro do estado de Israel como um todo. Depois Samaria, que já ficava fora dos limites da Judeia, né? E Jesus prossegue até os confins da terra, né? Agora, quem poderia levar a mensagem até os confins da terra? Só os discípulos, só os apóstolos? Não. Só falando dos apóstolos, a gente dá destaque aos 12. Só os 12? Não. Não é uma missão só dos 12. Os 12 e os outros que estavam com eles foram os que Jesus usou para iniciar o trabalho, para iniciar a obra. Mas todos os outros a gente vai falar da expansão, a gente vai falar aqui um pouquinho dessa expansão aí, porque a igreja em Jerusalém foi perseguida, a perseguição veio e aí os pregadores, né, os crentes começaram a se espalhar e levar a mensagem do Evangelho. E isso chegou até os nossos dias e a gente tem que dar sequência e continuidade até a vinda do Senhor, né? Mas vamos lá, capítulo 8, nós temos o Evangelho em Samaria, nós já falamos um pouco sobre isso,
não está chegando lá, não? Então deixa eu colocar para lá. Desculpa aí. Chegou. Certo? Então estava assim. Lá estava assim. Estava livro de Atos, né? Olha lá, livro dos Atos dos Apóstolos. Evangelho, a igreja na Palestina e da Samaria, capítulo 8, o Evangelho em Samaria, capítulo 8 ao capítulo 5, versículo 5 ao versículo 25, né? Que é Filipe pregando e ganhando almas e o Senhor fazendo maravilhas através dele, né? Depois os discípulos, os apóstolos Pedro e João vão até lá porque ouve que o evangelho é pregado lá em Samaria, né? Olha, já está saindo dos limites da Judéia, já saiu dos limites da Judéia, né? E aí lá o Senhor usa Pedro e João para batizar, orar e os irmãos receberem o Espírito Santo, né? Tem aquele episódio do mágico lá que pede aos discípulos que dê esse mesmo dom para eles e oferece dinheiro, e Pedro repreende ele severamente, dizendo que o dinheiro dele seja com ele para a perdição, né? Porque Pedro fala, eu vejo que você está em fel de amargura e tal, e ele se humilha e pede a Pedro que ore por ele, interceda ao Senhor para que aquele mal não venha sobre ele, né? E aí o evangelho vai se expandindo, mas não fica só em Samaria, né? E Filipe, como evangelista que era, ele é chamado pelo Senhor, olha, a estrada de Gaza que sai de Jerusalém, ao sul de Jerusalém, está vazia, vá para lá. E ele vai para lá, né? Como nós já falamos, o Espírito Santo é o coordenador, né, da igreja, é ele que está direcionando os discípulos, os apóstolos e tal, na pregação do evangelho, aonde vai, como vai, né, o que faz. E aí Filipe vai e encontra o eunuco, né, da rainha Candace, retornando da festa em Jerusalém e lendo lá em Isaías, né, que fala sobre Jesus, né, que ele foi como ovelha muda e tal, levado ao matadouro e tal, e ele não tinha parecer nem formosura. Esse texto conhecido nosso de Isaías 53, né? Aí Filipe pergunta, ele entendes o que lê? Ele disse, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Me explica aí, o profeta está falando dele ou de outro? E a partir daí Filipe começa a explicar o evangelho, o eunuco sobre o evangelho, sobre Jesus e tal. E a conversão dele foi ali, naquela conversa de Filipe com ele. E Filipe fala de tudo sobre Jesus, inclusive do batismo em águas. E aí, num determinado momento da caminhada lá, da trajetória, ele fala, olha aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e está disposto a segui-lo, nada impede. Então ele, tá bom, eu aceito, e desceu, foi batizado. E após isso aí, Filipe foi tomado pelo Espírito Santo, né, e levado para um outro lugar, para Azoto, né, e lá ele continua pregando e o Senhor fazendo maravilhas por meio de Filipe, né? Então isso é a expansão do evangelho naqueles dias, o crescimento da igreja, né? Na sequência nós temos no capítulo 9, esse é um capítulo bem conhecido de Atos, porque nele nós temos a conversão de Saulo, né? Capítulo 9, versículo 1 ao 18, aquela ida de Saulo para Jerusalém, para Damasco, saindo de Jerusalém, né? A perseguição estava severa sobre os irmãos e Saulo ele pega a carta com os principais dos sacerdotes para ir a Damasco, diz assim, olha, quem tiver lá, que for dessa seita dos nazarenos, eu quero trazer todos presos a Jerusalém. E aí eles dão carta para Saulo, né? E na estrada de Damasco, né? A gente sabe que lá, num determinado trecho da estrada lá, o Senhor aparece a Saulo de repente, né, de uma forma espantosa, né? Ele vê uma luz forte e aí ele não consegue enxergar nada e cai no chão. Nós até falamos sobre isso aqui, já demos uma conversadazinha sobre esse assunto, porque normalmente se diz que Paulo caiu do cavalo, né? É o costume falar, mas o texto lá não tem cavalo não, viu? Não fala que ele caiu do cavalo não. Fala que ele caiu no chão, fala que ele caiu em terra, tal. E quando levantaram ele estava cego e o Senhor fala com ele, né? Que dura coisa para ele é recalcitrar contra os aguilhões. E aí ele pergunta quem é, Senhor? Jesus diz, sou eu, Jesus é quem tu persegues. E o que queres que eu faça? Ele disse, vá a Damasco, entre na cidade, lá te será dito o que deves fazer, né? E aí, lá na cidade, quando ele entra na cidade, né? Lá em Damasco, e fica lá 3 dias orando e jejuando, hein?
Olha que ele nem conhecia ainda o Evangelho, nem conhecia nada ainda, mas ele era religioso, ele era bem aplicado, né? Então ele vai orar e jejuar e esperar o que é que vai ser dito a ele. E aí Jesus manda Ananias ir lá. Ananias, Senhor, mas eu ouço dizer desse homem que ele tem aqui, ele fez muitos males aos teus santos na Jerusalém. Jesus disse, não, pode ir lá, porque ele para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele deve padecer por amor do meu nome, e vai levar o meu evangelho perante reis e governadores e tal. E lá também Saulo, ao mesmo tempo, ele tem uma visão. Ele vê quando Ananias entra na casa que ele está, né, e ora por ele, para ele recobrar a visão. E assim acontece, né? Ananias chega lá e diz para ele, irmão Saulo, já chega falando assim, né? O Senhor Jesus que te apareceu na estrada me mandou aqui, né? Para que você recobre a visão e seja batizado. E aí ele é batizado, tanto batizado em água como ele é cheio do Espírito Santo. E aí começa, né, o ministério de Paulo. Porque ele começa já pregando em Damasco. E aí causa uma confusão na mente das pessoas. Porque ele vai para a sinagoga pregar e falar e argumentar que Jesus Nazareno que morreu em Israel, em Jerusalém, é o Cristo, é o Messias. Mas como? Que loucura é essa? O homem que veio aqui para perseguir, o homem que veio aqui com autoridade para levar preso os judeus que ele encontrasse aqui da seita dos nazarenos, e esse homem agora está dizendo que esse daí é o Cristo. Como é que pode isso, né? E isso causou uma confusão em Damasco, né? E as pessoas ficaram perturbadas com isso, mas claro, o Senhor estava operando e vida estava sendo liberta. Só que as autoridades religiosas de lá, os sacerdotes que estavam lá em Damasco, que os responsáveis pela sinagoga, não gostaram nada disso, né? E decretaram pegar Saulo para matar, né? E ele ficou sabendo, como Damasco era uma cidade grande, uma cidade murada também, né? Eles botaram sentinelas na porta, né? Para vigiar se ele saía da cidade. Isso de dia e de noite. Ele ficou sem ter como sair. Então o que é que os irmãos fizeram? Desceram ele num cesto pela muralha da cidade. Botaram ele num cesto, desceram na corda, né? Até lá embaixo. E dali ele foi embora. Só que no texto no texto que a gente tem aqui, já fala com Saulo em Jerusalém. Ele já chega em Jerusalém, só que ele não vai direto para Jerusalém. Esse tempo que ele sai de Damasco para Jerusalém leva cerca de 3 anos. Ele não está lá, ele não vai logo direto para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, os irmãos não acreditam nele, né? Não confiam nele. É Barnabé que vai ajudar ele. Barnabé vai lá, pega ele e traz e apresenta aos irmãos, e aí ele vai contar o que aconteceu com ele, né? Aí os irmãos, claro, aceitam, abraçam, e ele fica em Jerusalém pregando por um tempo, mas logo a perseguição aumenta, e o Senhor também diz para ele, olha, sai daí, porque aqui eles não vão te ouvir. Aí ele foge para Tarso, né? A cidade de Tarso, e vai ficar lá por um tempo, né? Até que ele é chamado depois para outra, que a gente vai chegar lá quando ele é chamado em outro momento. Mas agora, no texto que nós lemos na nossa leitura inicial, nós temos aí a cura de Enéas, no capítulo 9, versículo 32 a 35. Eu sou apaixonado por essa fala de Pedro, né? É uma das falas que eu mais gosto, assim, que a gente gosta das outras partes da Bíblia, mas tem algumas que nos chamam bastante atenção, e essa é uma das que muito me chama a atenção, a forma como Pedro fala com Enéas, né? Assim como ele falou na porta do templo para aquele coxo assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa fala de Pedro aqui. Ele diz para Enéas, Senhor Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama, né? Eu acho muito interessante essa forma como Pedro fala com ele, né? Eu gosto muito disso aí, né? Independente de qualquer coisa, a virtude não estava em Pedro, a virtude estava no Senhor, a cura, amém. Deus abençoe, diaconisa Corina. A virtude está no Senhor Jesus, o poder dele, o Espírito Santo que fez o milagre, mas a forma como Pedro fala, eu gosto muito, para mim é muito interessante, né? Eu gosto muito dessa fala aí. Vamos lá, na sequência nós temos o mesmo texto aí, né? Que é tudo no capítulo 9, a ressurreição de Dorcas, uma irmã dedicada, né, piedosa e muito zelosa pelas pessoas sem condições, as pessoas de pouco poder aquisitivo, e ela ajudava, né? A solidariedade
é algo assim, sempre benéfico, né? Sempre tem alguém precisando, sempre tem alguém necessitando. E tem pessoas que têm, isso, embora seja para todos nós, ajudarmos a quem precisa, a quem está necessitado. Já disse alguém que ninguém é tão pobre que não possa dar nada a ninguém, e ninguém é tão rico que não precisa de ninguém, Mas tem pessoas que têm um ministério, podemos dizer assim, de serviço ao próximo, né? Então, neste caso aí de Dorcas, ela tinha um ministério de servir as viúvas, né? Pessoas muito carentes, né? Muito necessitadas em sua época, né? Em seu momento. Então, essa irmã, com o seu trabalho de servir, de ajudar, né? Conquistou muita gente, era uma pessoa muito querida, mas só que também chegou o dia que ela morreu, né? E aí os irmãos ficaram muito pesarosos, demais, claro, uma pessoa querida. Aí souberam que Pedro estava na cidade próxima, né? Lá em Lida, onde ele tinha ressuscitado, onde ele tinha curado, por meio do poder do Senhor, ele tinha curado Enéas. Aí mandam chamá-lo, né? Quando os irmãos trazem ele para cá, os irmãos levam ele até um quarto alto onde está o corpo de Dorcas, e as viúvas estão lá, né, todas chorosas, sentidas, e apresentam a ele o que ela dava para ele, né, as roupas, as coisas que ela fazia e que ajudava essas pessoas. E muito sensibilizado, né, também, Pedro faz uma oração lá, né, e o Senhor ressuscita Dorcas, e a alegria é muito grande. Não só a alegria, mas esses dois milagres, o de Enéas, e que foi a cura dele, que ele tinha 8 anos, que estava sobre a cama, e a cura e a ressurreição de Dorcas, ou Tabita, serviu como instrumentos para a propagação do Evangelho. Aí é que nós falamos o que está na Bíblia, que os dons são para a edificação da igreja. Os dons espirituais não é para benefício próprio, não é para nós lucrarmos, ganharmos prestígio ou nome ou bens materiais. Não, nada disso. O objetivo dos dons é a edificação da igreja. A igreja, quem é a igreja? A igreja são as pessoas. As manifestações de milagres são o quê? São ferramentas do Espírito para atrair pessoas para Cristo, para que as pessoas aceitem Jesus. Então, os milagres que os apóstolos fizeram, ou que foram feitos por meio deles, tinha esse objetivo, né? De ajudar na expansão do Evangelho. Como é a expansão do Evangelho? É o ganhar de almas. É o vidas aceitarem a Cristo, é mais pessoas tomarem conhecimento da palavra de Deus, mais vidas aceitarem a Cristo, mais vidas serem libertas. Isso é a expansão do Evangelho, né? Isso é o crescimento da igreja. E assim os milagres tinha e tem, né, nos nossos dias esse ponto aí de ajudar a propagar o Evangelho e trazer pessoas para servir a Cristo, alcançar pessoas para serem libertas, né? Não tem nenhum outro objetivo, nada particular, nada pessoal, de quem é usado por Deus nessa questão. Não tem nada disso. A glória é para o Senhor e só para Ele, né? Prosseguindo aí, vamos para Atos 10. Em Atos 10, olha, Pedro, é uma sequência aí. Pedro está agora lá, porque Dorcas havia sido ressuscitada, tal. Pedro estava com esses irmãos. Aí Cornélio, que é um centurião romano, uma autoridade romana, um oficial da corte romana, né? Ele morava em Cesareia, e ele era um homem também, embora romano, mas dedicado a Deus, temente ao Senhor, né? No que ele conhecia de Deus, no judaísmo, ele era um homem temente, ele era um homem sincero, ele era um homem correto, mas ele não conhecia ainda o Evangelho, ele não conhecia Jesus. Mas ele também fazia muita caridade, ele dava muitas esmolas, ele ajudava muitas pessoas, ele tinha um bom testemunho dos judeus em Cesareia. Ele nesse quesito, ele era reconhecido como uma pessoa piedosa. Então ele estava orando um certo dia, até no meio da tarde, na casa dele, e ele tem a visão de um anjo, ele aparece. E ele fica admirado, mas o anjo fala com ele: olha, manda
a Jope, na casa de Simão, de um certo Simão curtidor, numa casa próxima ao mar, mande chamar a Pedro e ele vai falar com vocês, ele vai dizer o que vocês devem fazer. Aí ele prontamente chama os soldados, né, dá os soldados e dá ordem a eles, ao soldado, né, que vá a Jope e procure na casa de Simão curtidor, um homem por nome Simão, né, o Pedro, e traga ele aqui, né? Aí os irmãos, as pessoas alguns irmãos, né, mais o soldado enviado, e Pedro, né, está lá em Jope, na casa do Simão, não estava sabendo de nada. E antes da chegada deles, já estavam próximos, já estava quase chegando na casa, mas era quase o horário de meio-dia. Pedro vai ao terraço da casa, né, enquanto estão preparando a comida lá embaixo, tal, coisa assim. Aí ele tem uma visão, quando é descido na frente dele um grande lençol, né, com as suas pontas atadas e uma série de animais dentro, né, e uma voz fala com ele: Pedro, levanta, mata e come. Ele diz: Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda, nunca teve na minha boca, né? Os irmãos sabem que por causa da lei os judeus não comiam certas coisas, né, não comiam certos animais. E aí tinha uma série de animais nessa visão de Pedro que eram imundos para os judeus. E isso acontece, essa visão, essa voz fala com Pedro por 3 vezes, mas ele rejeita todas as 3 vezes. E aí o lençol, ou seja, a visão é recolhida, né? E aí pronto, cessa aquilo. Nesse tempo os homens chegam na porta da casa de Simão perguntando por Pedro. Aí o Espírito Santo fala com ele: olha, tem aí umas pessoas, uns homens que estão te procurando, desça e você pode ir com eles, nada temendo, porque eu os enviei. Né? E Pedro desce, e quando vê os homens lá, ele fala assim: sou eu que vocês estão procurando. Aí, o que é que vocês querem? Aí o soldado vai contar, né, a visão de Cornélio e tal, e diz que Cornélio é uma pessoa que tem bom testemunho dos judeus e tudo, e quer que ele vá lá. E aí eles se preparam para o outro dia, e no outro dia eles vão. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ao vê-lo, Cornélio se ajoelha diante dele para adorar. Pedro: levanta, que eu sou homem igual a você, né? A gente precisa a gente aprende nessa passagem de Pedro aí, como também lá em Apocalipse, quando João se curva diante do anjo. Mas aí no caso de Pedro: eu sou homem igual a você. Ele tinha muita ciência de quem ele era. Ele sabia que nada do que acontecia e nada das coisas que eram feitas por meio dele era poder dele, era poder do Espírito de Deus. Ele tinha muita consciência disso, e nós devemos ter consciência disso sempre, em todo o tempo. Se a gente ora por alguém, ela é curada, amém, glória a Deus, porque foi curada, mas quem fez a obra foi o Senhor, não fomos nós, não foi virtude nossa, né? Se a gente ora pelo problema de alguém, o Senhor vai lá e resolve, amém por isso, né? Mas a glória do Senhor. Né? E muitas vezes acontece o Senhor até nos mandar orar por alguém. Ore por fulano, né? Interceda por ele aí, né? Então, a honra e a glória é do Senhor. Nós somos apenas meros instrumentos pela misericórdia de Deus. Só isso, pela misericórdia do Senhor. Aí Cornélio levanta e ele pergunta assim: você sabe que não é lícito, não é permitido um judeu entrar na casa de um gentio, né? Daqueles que não são judeus, ainda mais os romanos que dominavam Israel. Mas Pedro vai entender isso muito bem, né? Aí Cornélio conta para ele a visão, que era há 4 dias atrás, tive uma visão, mais ou menos nesse horário, de um anjo, e falou comigo assim, mandou que te chamasse, que você viesse aqui, bom que veio, bom que você esteja aqui, e agora você me fala. Aí ele começa a falar sobre Jesus, né? Quando Jesus começou seu ministério e tal, sua trajetória, seu tempo de pregação, ministério exercido aí e tal, até a sua morte, né? E ressurreição. E quando Pedro está nessa fala aí, pregando e tal, e coisa, ele é surpreendido, porque o Espírito Santo é derramado sobre todos que estavam na casa de Cornélio, do mesmo jeito que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Do mesmo jeito, o Espírito Santo é derramado, Pedro e os que estão com ele ficam assim, admirados, perplexos, pasmados, o que é que está acontecendo, né? Aí com certeza viu os irmãos falarem em línguas e tal, e Deus operar a manifestação do poder de Deus tremenda na casa de Cornélio. Aí Pedro chega a uma conclusão lógica e óbvia. Bom, se eles receberam o Espírito Santo igual nós recebemos,
O que impede de batizá-los nas águas? Nada. Então Pedro vai lá e batiza, né? Batiza os irmãos. E aí o que acontece? Né? Eu acabei falando da visão de Pedro e não trouxe os... Pedro, eu pulei, né? Comecei falando. Mas tem a visão de Pedro. Só que no capítulo 11, né? Para mim não fugir aí, já no capítulo 11, os irmãos de Jerusalém ficam sabendo que o evangelho foi pregado por Pedro na casa de um centurião romano, de um gentio, de um homem que não era judeu. E aí os irmãos sabem que existe no meio das pessoas, até no nosso meio tem aquelas pessoas que são muito mais, digamos assim, mais... a gente costuma dizer assim, nós temos um termo que a gente fala que elas são salgadas, né? Elas são muito mais exigentes, elas não gostam de flexibilizar certas coisas, né? Mas nesse caso aí, estava acontecendo a mesma coisa. Tinha um grupo de irmãos que eles eram muito apegados ao judaísmo e queriam conduzir o evangelho nos moldes do judaísmo, né? Circuncisão, tipo, não toque aqui, não pegue ali, não faça certas coisas, certos costumes que eram da lei, e eles queriam que no evangelho tivesse isso, né? Como por exemplo a questão do sábado mesmo, né? Eles eram muito preocupados com isso, com a questão do sábado, que não podia fazer nada no sábado, e Jesus trabalhou no sábado. Jesus chegou a dizer, eu e o Pai, meu Pai trabalha até agora e eu também, e tal, que não era necessário, no evangelho não era um jugo pesado, né? É tanto que a gente vai falar disso lá na frente, em Atos 15 eles vão resolver essas questões, né? Com relação aos costumes da lei. Mas aí Pedro é chamado pelos irmãos em Jerusalém para prestar contas. Como é que você faz uma coisa dessas? Aí Pedro, com os irmãos que foram com ele de Jope, né, já em Jerusalém, Pedro faz uma exposição de tudo o que aconteceu, desde a visão que ele teve do lençol com as 4 pontas amarradas e os animais lá dentro, e a voz, levanta, mata e come. Ele faz um resumo disso aí, faz uma narrativa desde esse ponto aí, até a hora em que o Espírito Santo é derramado sobre os irmãos na casa de Cornélio. Aí diz assim, se eles receberam o Espírito Santo assim como nós recebemos, por que eu não podia batizá-los? Aí os irmãos digamos assim, se quebrantam, né? E aí fala, mas é verdade, até aos gentios o Senhor tem sido misericordioso. Mas isso já acontecia desde antes, eles é que não estavam atentos, apercebidos a isso, né? Porque desde antes, o Senhor já estava mostrando isso, já estava sinalizando isso. E na ordem de Jesus, de Atos 1, versículo 8, já estava dizendo, ó, ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria que era uma cidade que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, eles eram inimigos, eles não se comunicavam, não se davam bem, havia uma rejeição por parte dos judeus em relação aos samaritanos. E até os confins da terra. Então eles não perceberam isso, mas o Senhor mostrou para eles que o Evangelho é para todas as pessoas em todos os lugares, até os confins da terra, né? E aí os irmãos, graças a Deus, né, se alegraram com isso. Muito bem. Na sequência nós temos a partir do versículo 19, a igreja em Antioquia, que é uma cidade já fora dos limites da Palestina, né? Antioquia da Síria já é mais afastada um pouco, já está bem além de Samaria, já está além da Galileia e tal, e o evangelho chegou lá. Então eles mandaram para lá Barnabé, né? Barnabé vai em Tarso, busca Paulo, e aí agora eles ali em Antioquia passam a pregar o evangelho e o Senhor operar maravilhosamente por meio deles. É aí em Antioquia que os crentes são chamados pela primeira vez de cristãos, né? Por quê? Porque seguidor de Cristo ou pequeno Cristos, né? É como se ele dissesse assim, vai um pequeno Cristo ali, vai um pequeno Cristo, esse daqui é um pequeno Cristo, né? Então o termo para isso é cristão. Então lá eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, e aí o nome pegou, o nome se espalhou, né? Se chegou até os nossos dias, mas isso aconteceu pela primeira vez na cidade de Antioquia. E em Atos 12, né, que é o nosso último capítulo de hoje, nós temos aí, a partir do versículo 1 e 2,
que Herodes manda matar a Tiago, né? Tiago, irmão de Pedro, né? É morto por Herodes, porque ele prendeu os irmãos, prendeu Tiago, né? E mandou matar Tiago e viu que isso agradou aos judeus, né? Os judeus gostaram, né? Aqueles que eram resistentes ao evangelho e apoiavam o sistema de Roma por razões pessoais, para benefício próprio, eles ficaram satisfeitos. Aí o que é que acontece? Herodes prende Pedro também, em Atos 12, versículo 3 ao 20. Nós temos aí a prisão de Pedro. E Pedro, não sei quantos dias ele ficou lá, mas Herodes projetou que iria matar Pedro também, né? Se matar Tiago foi satisfatório para ele, foi bem para ele politicamente, então ele ia matar mais um, né? Porque com certeza a imagem dele politicamente iria melhorar, né? Mas só que ele se esqueceu, né? Ele não sabia que a igreja fazia contínua oração por Pedro. E aí não era chegada a hora de Pedro morrer. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser morto, né? E foi degolado, né? Passaram a espada nele, né? E aí Pedro está na prisão, e na noite anterior à sua apresentação ao público, e consequentemente à sua morte, a igreja está orando na casa de Maria, né? Intercedendo e clamando por Pedro. Cá o Senhor manda o anjo, né? O anjo entra na cela, onde Pedro está, né? E quando o anjo entra, as cadeias, que são as correntes, né? Que aprisionavam Pedro, se soltaram. Pedro parece que está dormindo, ele acha que ele está dormindo, né? O anjo acorda ele, né? Toca do lado dele assim, acorda, né? Ele acorda. Fala, se ajeita aí, ele se veste, pegue sua capa também. E tal, isso tudo para ele é um sonho. A porta da cela se abre, ele sai, os guardas estão lá fora, não vê ele sair, vai andando, bate na porta, né? Ele bate na porta, né? E o que é que acontece? A menina vai atender, e ela fica tão assim, ela fica tão perplexa ao ouvir a voz de Pedro, ela fica extasiada assim, que ela não sabe o que fazer, ela não consegue abrir a porta e volta correndo lá para dentro para falar que Pedro está lá fora, né? Pedro está aí, Pedro está lá, ele está batendo na porta. Aí diz assim, não, deve ser o espírito dele. Ó, mentalidade das pessoas, né? Deve ser o espírito dele. Não, mas é ele mesmo que está lá, com certeza é ele. Aí os irmãos vão lá abrir a porta quando abre, é Pedro de fato, né? Aí ele faz sinal para silêncio, não fazer barulho, não fazer zoada, né? E aí ele conta o livramento que recebeu do Senhor, né? E aí ele vai para um outro lugar, ele se esconde, porque a perseguição de Herodes no dia seguinte vai ser terrível, como de fato é terrível, né? No outro dia Herodes manda essa procura por Pedro, não acha, vão lá na cela onde ele estava tudo do mesmo jeito, os guardas na porta, a porta fechada, mas Pedro não estava lá dentro. Pedro estava guardado por 16 soldados, né? E nenhum viu a saída de Pedro, nenhum viu Pedro fugir. E todos depois foram punidos por Herodes, né? Herodes mandou justiçar, é o termo usado por Lucas, né? Mandou justiçar e mandou castigar eles, porque eles estavam vigiando e o preso fugiu. Só que eles não tinham como não deixar Pedro sair, né? E na sequência, nós temos a morte de Herodes, né? O final do capítulo 12 aí, quando Herodes se assenta no seu trono lá, né? Com toda a pompa e tal, e aí ele vai falar e as pessoas gritam, né? Que querem voz de Deus e não voz de homem. E Herodes não dá glória a Deus e ele morre, né? Ele morre comido de bicho, né? Mas segundo o historiador Flávio José, a morte dele não foi imediata não, né? Ele levou 5 dias para morrer, né? Mas ele morreu de fato, né? Passou mal e dali, e não teve jeito não, né? E ele fala que morreu com medo de bicho, deve ter tido alguma coisa lá, alguns vermes, né? De alguma forma, não sei se ele tinha alguma infecção, alguma coisa assim, que ele morreu, como diz Lucas, com medo de bicho, né? E assim nós terminamos o capítulo 12, nós terminamos o nosso resumo de hoje. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta. Mas tem aí para os irmãos, né? Algo para a gente finalizar. A vontade de Deus é soberana.
Ele fundou a igreja e ninguém é capaz de impedir seu avanço e crescimento até o dia pelo Senhor determinado para retirá-la da terra. Ninguém consegue impedir o avanço da igreja. A gente pode ficar assim questionando, por que em determinados lugares tem mais perseguição do que em outros? O que está acontecendo lá? Por que os irmãos naquele lugar sofrem muito? Por que a perseguição lá é muito severa? É muito difícil para os irmãos. Olha, ter a resposta exata porque eu não sei, mas claro que isso está no controle do Senhor. Mas nós, enquanto igrejas que temos mais liberdade, tem uma parte que está com mais liberdade e nós estamos nessa parte, a obrigação nossa é de estar intercedendo, Estar clamando por esses irmãos. A gente não pode esquecer deles, não, de jeito nenhum. Nas nossas orações a gente tem que estar sempre fazendo menção desses irmãos que estão sendo perseguidos, que sofrem, interceder para que o Senhor liberte eles, não só dê liberdade aos irmãos, como que o Senhor também venha salvar os opressores, não só isso, mas as duas coisas, que os irmãos sejam livres para servir ao Senhor com a mesma liberdade que nós temos e ao mesmo tempo que o Senhor possa salvar aqueles que são opressores, para que eles conheçam a liberdade e conheçam o Senhor assim como nós conhecemos. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fale mais ao coração dos irmãos. Graças a Deus. Graças ao Senhor mais uma vez, É mais uma terça-feira que nós estamos aqui para darmos sequência ao estudo bíblico nosso, Hoje, com a permissão e graça do Senhor, nós estaremos ainda com o livro de Atos, E na sequência do livro de Atos, nós estaremos falando sobre a igreja dos gentios. Mas nós vamos ler um versículo na palavra do Senhor, antes de nós darmos seguimento, em Atos capítulo 20, versículo 22 até o 24. Atos, capítulo 20, versículo 22 ao versículo 24, amém? Que diz assim: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Graças a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito Santo e Eterno Salvador, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontram nesta noite. Rogando ao Senhor que continue a falar conosco segundo o teu propósito e vontade, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom, hoje nós estaremos falando sobre a igreja dos gentios, Nós estaremos comentando sobre o capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 16. É claro que nós não vamos detalhar tudo, Porque não teríamos tempo para fazer isso, agora, no momento. Mas a gente vai fazer um resumo, Uma coisa, um estudo bem sintetizado, E ao mesmo tempo ajudar digamos assim, a refrescar a memória dos irmãos, Com relação à igreja dos gentios. E essa divisória, é bom a gente dizer, não está lá no texto bíblico do livro de Atos. Essa divisória é apenas para fins de estudo, não é para fins didáticos, para que a gente compreenda melhor essa parte do assunto aí, mas não está dividido lá assim não, tá bom? Então a primeira viagem missionária de Paulo, a primeira viagem dele, a primeira viagem que ele saiu para pregar o Evangelho. A base era a cidade de Antioquia da Síria, Atos capítulo 13, versículo 1, Era a sede missionária da igreja, de onde Paulo partiu, Paulo e Barnabé foram os primeiros, a irem nessa jornada, desbravando uma área que o Evangelho não tinha chegado ainda. Eles não conheciam o Senhor Jesus, embora já tivessem judeus lá,
que pregavam a lei, que falavam sobre a lei, mas seguidores de Cristo com a mensagem do Evangelho não tinha, foi algo inteiramente novo. Então Paulo e Barnabé saíram de Antioquia da Síria, né? Porque existe uma outra Antioquia, eu botei aí da Síria para ficar bem específico, porque existe a Antioquia da Pisídia também. Então, na sequência, nós vamos estar falando de algumas cidades onde aconteceram alguns eventos. Tem cidades que eu não vou mencionar aqui, porque às vezes o Lucas não relata nada e Paulo nela apenas passou, foi uma passagem, a gente não sabe se foi rápida ou se foi demorada, mas de acordo com a narrativa de Lucas, foi uma passagem rápida, então a gente não vai se deter nessas cidades não, tá bom? Nós vamos, na medida do possível, só citar as cidades onde aconteceu alguma coisa. Tem cidades que aconteceram muitas coisas que a gente também não tem tempo para falar, né? Na sequência, nós temos aí Paulo e Barnabé na cidade de Salamina, pregaram aos judeus na sinagoga, e aí eles começam, né, a evangelizar, inicialmente procurando os judeus. Chega na cidade, tem uma sinagoga, né, que é o local de reunião dos judeus, e eles procuram esses lugares, como eles são judeus, eles são recebidos lá, e era costume eles darem aos que chegavam a oportunidade para falar alguma coisa. E aí Paulo e Barnabé aproveitavam esses momentos para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Normalmente eles começavam fazendo um histórico, né, da vida do povo judeu até chegar a Jesus, né? E isso eles ganhavam almas, como também ganhavam inimigos também, né? Não era só almas, não. Tinha a resistência também, né? Que eles ganhavam com isso. Então, nós estamos aí em Salamina, ele prega aos judeus, em Atos 13, versículo 5. Na sequência, ele passa para a cidade de Pafos, né? E lá ele encontra o Elimas, um encantador e um procônsul romano. O Elimas, encantador, e ele tenta desviar a atenção do procônsul romano para não ouvir o Evangelho. E é onde Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fala algo com esse Elimas, o encantador. Ele diz assim: olha, filho do diabo, cheio de todo engano e tal, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí a mão do Senhor contra ti, eis que ficará cego por um tempo, né? Não poderá ver, não vai enxergar. E o homem ficou cego na hora, né? Ele saiu assim, procurando, pedindo socorro a alguém para guiar ele, porque ele não estava conseguindo enxergar nada, porque ele estava fazendo oposição, resistência para que alguém interessado, que era o procônsul romano, procônsul é a autoridade romana, né? Ele estava dificultando que o homem ouvisse o Evangelho, que não queria que o homem ouvisse, estava criando empecilhos. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, né, fala isso com ele, e aí o procônsul ouve a palavra do Senhor e acredita no que ouve, né, e graças a Deus por isso. Na sequência, eles passam para a cidade de Perge, né, no Perge da Panfilha, onde João Marcos, ele retorna para Jerusalém, no capítulo 13, versículo 13. Marcos era um sobrinho de João, e João Marcos, né? Ele segue a Paulo e a Barnabé por um tempo, mas depois ele desiste por alguma razão, a Bíblia não diz, Lucas não fala a razão porque ele retorna para Jerusalém. E aí Paulo e Barnabé seguem a viagem deles, né? Segue na evangelização e chega na cidade de Antioquia da Pisídia. Lá eles têm eles gastam um tempo, né? Eles têm um público ouvinte, mas é claro que eles também têm resistência, né? O ministério de Paulo e de Barnabé, quando eles dois trabalharam junto, a resistência existiu. Depois vai ter também com Paulo na segunda viagem missionária dele também. Mas eu coloquei aqui uns versículozinhos no final do capítulo 13, né? Que diz assim: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Aí Paulo e Barnabé fazem o seguinte, sacudindo o pó, né? Quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, ele disse assim: se uma cidade não vos receber, quando sair de lá, sacudi, o pó da cidade, e digo que será rigoroso o juízo dessa cidade, né? O Sodoma e Gomorra teria menos rigor do que essa cidade. Então Paulo, saindo da cidade de Antioquia da Pisídia, ele
e Barnabé dá uma sacudida no pó lá, para não dizer assim, ó, não quero nada, levar nada daqui, né? E aí deixa lá com o Senhor. E aí eles partem para a cidade de Icônio, né? E os discípulos, aí Lucas faz uma referência importante. E os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Olha que a perseguição para eles não era motivo de tristeza, né? Lembra lá quando os discípulos, no caso não foi Paulo, mas quando os outros discípulos de Cristo foram presos e eles foram açoitados, eles apanharam e depois foram soltos, eles saíram alegres, regozijando, porque foram achados dignos de apanhar por causa do nome de Jesus, né? Olha só, né, como é que eles se sentiam. E aqui, com a perseguição, né, que eles foram perseguidos e expulsos da cidade, mas mesmo assim eles saíram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, tá bom? Na sequência nós temos Paulo em Icônio, né, outra cidade, e lá Lucas diz assim, e creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos, capítulo 14, versículo 1, o evangelho estava se expandindo, né, o nome do Senhor estava sendo mais e mais divulgado, aí diz assim, ó, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. E aí os irmãos, ó, vão fugir daqui, tirem, saiam daqui, porque vocês serão presos, vocês serão apedrejados e vão ser mortos, né? E não pode parar agora não, vocês têm que fugir daqui. Isso acontecendo no capítulo 14, versículo 6. Na sequência, ele chega na cidade de Listra, uma cidade na região da Licaônia, e lá acontece um milagre importantíssimo para a propagação do Evangelho, mas ao mesmo tempo custou caro a Paulo e Silas, né? Ou Paulo e Barnabé, né? Porque o homem coxo é curado, no capítulo 14, versículo 8. O homem coxo, Paulo olha para ele e pelo Espírito Santo Paulo vê que o homem tinha fé para ser curado. E aí automaticamente ele ordena que o homem levantar. O homem era coxo e o homem levanta e começa a andar e a saltar na frente de todo mundo. Então as pessoas disseram assim, olha, os deuses, se materializaram, os deuses se transformaram em homens e desceram até nós. Eles nunca tinham visto isso, um acontecimento desses, e aí acharam que Paulo e Barnabé eram deuses, né? Júpiter e Mercúrio, ainda deram os nomes ainda, né? E Paulo com muita dificuldade, Paulo fala com eles que não, olha, nós somos homens iguais a vocês, né? Nós somos pessoas, somos seres humanos, somos sujeitos às mesmas paixões e tal, e mostra que eles são gente mesmo como os outros, e com muita dificuldade, porque já estavam querendo sacrificar animais a eles dois e tal. Então, depois de muita insistência, de muita conversação da parte de Paulo, ele se convence, mas só que aí acontece o seguinte, a multidão é incitada contra eles, e aqueles que eram considerados como deuses agora vão ser perseguidos, e Paulo é apedrejado, né? É apedrejado e arrastado para fora da cidade, e acham que ele morreu e largam ele lá. Se não morreu, vai terminar de morrer aí, né? Mas aí os irmãos vão lá e trazem ele de volta, ele se levanta, né? Todo machucado, com certeza, né? Todo quebrado, né? Apedrejado não é brincadeira não, é uma morte cruel, e ele padeceu isso, né, por causa do nome do Senhor Jesus. Eu fico imaginando, né, é possível que tenha quebrado até algum dente dele, né? Porque se ele estava desacordado, ele recebeu pedrada na cabeça, né, no rosto, né, olho, nariz, boca, né? É possível que ele tenha até tido dente quebrado. É muito provável que isso tenha acontecido com ele, né? Porque é sério o negócio. O pessoal vai apedrejar, não vai escolher, não vai ficar procurando lugar. É onde jogar pedra. É onde jogar. Daqui vai. E um monte de gente. A pessoa não tem nem como se defender de todas as pedradas. Se botar a mão no rosto, tem a cabeça, tem as costas, tem todo o resto do corpo para sofrer os ataques, né? E é bem possível que ele tenha tido o dente quebrado também. Não é difícil não, viu? Mas aí na sequência, isso não freia eles dois não, né? Isso não é motivo para eles pararem, não. Eles continuam. Eles estavam em Icônio, eles estavam em Listra,
Agora eles vão para Derbe, na mesma região da Licaônia, né? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, eles já tinham passado pelas outras, pregado e ganhado almas, mas ganhado inimigos também. Aí eles prosseguem, a gente não sabe quantos dias levou isso, né? Até Paulo se recuperar, estar melhor dos machucados, né? Dos ferimentos do apedrejamento. Mas eles chegam em Derbe, capítulo 14, versículo 21, nós estávamos no versículo 19 agora, e aí eles continuam pregando a palavra de Deus e fazem muitos discípulos naquela cidade. E depois que termina o trabalho lá, que eles dão por satisfeito, eles voltam pelas mesmas cidades onde eles passaram. Eles voltam por Listra, voltam por Icônio, voltam por Antioquia, confirmando o ânimo dos irmãos, né? Nada daquele negócio de dizer assim, não volto mais ali, não vou mais lá. Não, vamos lá fortalecer o ânimo dos irmãos, dizer que a gente está vivo, né? E que os irmãos perseverem, que os irmãos não desistam não, que eles se esforcem, porque a vitória vai ser grande. E é por meio de muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus, tá bom? Aí nós chegamos em Atos 15. Atos 15 é um capítulo à parte nessa narrativa aí, né? Mas claro que Paulo está envolvido também. Bom, no capítulo 15 o que se destaca é o concílio em Jerusalém, né? E lá a questão era discutir sobre o rito mosaico, a questão da lei, daqueles mandamentos, ordenanças, principalmente para os homens, a questão da circuncisão. Por quê? Porque alguns judeus se converteram a Cristo e eles chegaram com a ideia de que os gentios, os não judeus, para se salvarem, precisa ser circuncidado. Olha só que situação. Jesus nunca mandou ninguém ser circuncidado. Jesus nunca pregou a circuncisão. Não. E Paulo vai escrever depois que a circuncisão tem que ser a do coração, não a circuncisão da carne, né? Que a circuncisão nada é neste caso, né? Para os que estão em Cristo Jesus, a circuncisão não tem efeito nenhum. Né? Mas ele também adverte depois que se alguém se deixar circuncidar, está obrigado a guardar a lei. E aí a pessoa entra numa situação difícil, porque pela lei ninguém será justificado diante de Deus, será justificado por Jesus Cristo. Então os irmãos reuniram um concílio em Jerusalém e Paulo e Barnabé foram pessoas importantes nesse concílio, nessa reunião, porque eles dois tinham se projetado como missionários, né? E alcançado muita gente, muitas pessoas, e as pessoas que eles tinham alcançado, muitas delas eram gentios, não eram judeus, e não eram circuncidados, e os judeus queriam obrigar essas pessoas a serem circuncidadas. Aí a discussão estava armada, né, em Jerusalém. E falam, argumentam e discutem, e um fala contra, outro fala a favor, um defende a circuncisão, outro não defende. Barnabé e Paulo expõem o evangelho que eles pregaram, fala dos milagres, fala das operações de Deus, como Deus deu testemunho do que eles falavam, os sinais, as maravilhas, os milagres, como Deus tinha operado por meio deles, por onde eles passaram, e não tinha nada de circuncisão no meio, o Senhor estava operando maravilhas. Então, depois de muita discussão, eles chegaram a um consenso, né? Que eles não iam colocar sobre os gentios o jugo que nem eles, nem os pais deles suportaram, que eles, os judeus, não conseguiram suportar. Então, eles não iriam pegar o jugo da lei e colocar em cima das pessoas que estavam aceitando a Cristo. Não ia fazer isso, né? Mas eles fizeram algumas poucas observações, para que as pessoas se guardassem da prostituição, certo? As pessoas evitassem as coisas ou as comidas sacrificadas aos ídolos, né? E da carne sufocada e do sangue. A carne sufocada é do animal que é morto sem ser sangrado, para tirar o sangue, né? Se guardasse de comer esse tipo de carne e não comesse sangue. Pronto, só isso aí. E o mais era o que o evangelho em si trazia, e eles já conheciam. Não precisavam guardar a lei, circuncidar ninguém, não precisava ter que estar guardando o sábado, não precisava daqueles rituais da lei, nada daquilo. Não tinha necessidade de fazer aquilo, certo?
que eles guardassem dessas coisas e da santificação, que eles já conheciam que deveriam ter uma vida santificada. E também, no capítulo 15, nós temos a separação de Paulo e Barnabé. No versículo 1 ao versículo 35, fala sobre a questão do rito mosaico, essa discussão toda. E no capítulo 15, versículo 36 ao 39, nós temos a separação de Paulo e Barnabé. Separação por quê? Barnabé e Paulo concordaram em fazer a segunda viagem missionária, em visitar os irmãos que eles tinham visitado, né? Que eles tinham ganhado para Jesus naquelas cidades e passar visitando para ver como é que eles estavam. E Barnabé queria levar com eles João Marcos, e Paulo não queria. Paulo disse que não queria levar porque ele já tinha deixado eles na outra viagem e retornado, então agora é que ele não queria levar também não. A gente não sabe quais foram as palavras que eles usaram, mas o desentendimento entre os dois foi tão grande que eles preferiram se separar. Dois homens de Deus, né? Dois homens de Deus usados pelo Senhor, indiscutivelmente, né? A gente tem a prova aí, mas eles não se entenderam, certo? Alguém pode dizer assim, mas por outro lado foi bom, porque Barnabé foi pregar o evangelho em outro lugar, sim, né? E não parece ter havido, o que a gente percebe, não parece ter havido nenhum tipo de mágoa ou de agressão, mas um desentendimento, que um queria uma coisa, outro queria outra. Um queria que leve ele com a gente. Não, com ele eu não vou. Já que ele não foi, não, mas a gente leva ele. E bom, então você vai com ele porque eu vou sem ele. E aí acabou sendo assim. Barnabé vai com João Marcos para Chipre, e Paulo dessa vez escolhe Silas para ser seu companheiro e vai com Silas para a sua segunda viagem missionária. E aí ele vai passando pela cidade de Derbe, de Listra e de Icônio, no capítulo 16. E lá eles conhecem Timóteo, né? Que tinha um bom testemunho dos irmãos, né? Lá dessa região aí. E Paulo chama esse daí também para se juntar a ele. E passa a fazer parte da equipe de Paulo. Na sequência, Paulo chega a Troade. Na cidade de Troade, ele tem uma visão de um homem macedônio, versículo 9, capítulo 16, versículo 9. O homem macedônio aparece a ele numa visão e diz assim: passa a Macedônia, ou seja, venha à Macedônia, venha até aqui a Macedônia e ajuda-nos. E só foi isso, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo ficou sem entender o que era aquilo, mas eles chegaram conversando lá, entenderam que o Senhor queria que eles fossem para aquela região da Macedônia, e aí agora eles vão, Eles embarcam para a região da Macedônia e chegam na cidade de Filipos, que é a primeira, por onde eles foram, é a primeira cidade da Macedônia, daquela região. E lá no capítulo 16, versículo 14 e 15, nós temos a conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura, da cidade de Laodiceia, que se converte ao Evangelho na pregação de Paulo e dos que estavam com ele. Também no capítulo 16 nós temos um fato bem conhecido, que é a jovem adivinha. É aquela jovem que dava grandes lucros aos seus senhores por adivinhar, E a gente sabe que adivinhar é coisa do maligno, E ela falava com Paulo e com Silas e com os outros que estavam com ele, Estes homens que passam aqui são santos homens de Deus. Olha só que armação, A falta de vigilância de muita gente poderia dizer assim, mas ela não estava falando a verdade, mas era um espírito maligno que usava ela, que estava falando isso. E aí qual era a intenção? Bom, uma das intenções poderia ser fazer com que ele se empolgasse, começasse a se achar alguma coisa, se achar alguém grande, Porque o elogio, se ele não for bem administrado, ele causa prejuízos, Muitos prejuízos. A pessoa começa a se achar muito importante, se for um elogio do conhecimento e a sabedoria que a pessoa tem, ela pode se empolgar e se achar que é alguma coisa, até que é mais do que outras pessoas, Se é elogio por causa da beleza, também começa a se achar mais bonito ou mais bonita do que os outros, e aí
é um problema. Se não souber administrar, né? Então, isso aconteceu por alguns dias, esse negócio de ficar elogiando que eles eram santos homens de Deus. Paulo não precisava disso, ele sabia que não precisava disso, ele não estava buscando isso, né? Ele não buscava isso. Então, um dado dia lá, ele incomodado com aquilo, ele virou para a jovem e repreendeu o espírito maligno que estava nela. E pronto, aquela fonte de lucro para aqueles homens acabaram. E eles ficaram indignados, porque certamente eles viram Paulo ordenar que o espírito maligno saísse. E aí eles ficaram incomodados porque o espírito não estava mais lá para adivinhar, então parou de dar dinheiro, né? E aí eles denunciam Paulo para as autoridades da cidade, os magistrados, que eles estavam trazendo doutrinas estranhas, que não era conveniente a eles, romanos, aderirem e tal. E aí pegam Paulo e Silas e na praça pública, uma bela da surra, né? De vara em Paulo e Silas, em praça pública, na frente de todo mundo, né? Como uma situação vergonhosa, humilhante e tal. E aí eles são levados para o cárcere, né? E lá no cárcere, bem seguro, fosse guardado lá, que o carcereiro cuidasse bem daqueles presos de forma bem séria, para que eles não tivessem nenhuma chance de saída, né? E aí eles passam lá à noite, né? Só que a gente já conhece a história, né? À noite Paulo e Silas estão lá louvando a Deus, cantando, adorando ao Senhor. E aí de repente vem aquele terremoto que mexe com as alicerces do cárcere e arrebenta as prisões, que são os grilhões, né, as correntes que amarravam os pés e as mãos de Paulo e Silas, né, que eles estavam no tronco. E aí Paulo e Silas, libertos, agora poderiam sair, né, mas preferiram esperar. Não, ainda não é a hora não, vamos ver. Com certeza acreditamos assim, o que é que eu devo fazer? Como é isso? Como, senhores? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E naquela noite, Lucas fala que eles levaram Paulo e Silas para sua casa. Paulo e Silas pregou para sua família, todos aceitaram a Cristo. Naquela noite foram batizados. Depois eles lavaram as feridas das costas de Paulo e Silas, né? E eles voltaram para o cárcere. No dia seguinte, as autoridades mandam um recado para soltar eles. Paulo, não. Nós somos cidadãos romanos e fomos açoitados em praça pública sem julgamento. Eles iam nos soltar e vieram todos temerosos e libertaram eles e pediram para eles saírem da cidade. E aí, mais uma vez, né, eles saem da cidade, né? Porque, como eu disse, eles ganhavam amigos, ganhavam vidas para o Senhor Jesus, mas também ganhavam inimigos, né? Na sequência aí, nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, né? Ela começa em Atos 15, versículo 40 e vai até o capítulo 18, versículo 28. A primeira é Tessalônica, né? Paulo chega na cidade de Tessalônica e prega na sinagoga, né? Ganha muitas almas, mas é como eu disse, ele ganha almas, mas também ganha inimigos. Então depois vem a perseguição, né? E na perseguição eles foram obrigados a fugir, fugiram para a Bereia. Lá na Bereia também ganharam almas para Jesus, né? E lá os crentes bereanos, eles são usados até hoje como exemplo daqueles que examinavam as Escrituras para saber se o que Paulo falava era verdade, né? E a gente fala isso ainda hoje, né? Que as pessoas têm que examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus, porque nela a gente tem a verdade. E na sequência nós temos Paulo em Atenas, né? Uma pregação fabulosa, né? Pregação espetacular de Paulo, belíssima pregação de Paulo, né? No Areópago em Atenas, Paulo fala da salvação, Deus fala do Deus desconhecido que os romanos, que os gregos acreditavam, tinha um altar lá para o Deus desconhecido, porque eles tinham altares para diversos deuses, né? Então, de repente, tem algum Deus aí que a gente não conhece, não vamos botar aqui um altar para ele, para o Deus desconhecido. E pegando disso aí, Paulo fala de Cristo, anuncia Jesus, né? Foi criticado por alguns, mas teve aqueles também que aceitaram, acreditaram na mensagem dele e se converteram a Cristo.